desde domingo, vem constando na mídia a questão da saúde. Olha só, prestem atenção no que eu vou falar. A tal da Anísia Trindade, a ministra da Saúde, tendo o pescoço dela a prêmio pelo Centrão. E desde domingo, com a reportagem do Fantástico, a questão da saúde, da dengue, dos índios Yanomamis, da questão toda dos hospitais, da falta de assistência, o descalabro acontecendo na organização hospitalar no Rio de Janeiro. Domingo e segunda-feira, a mídia foi tomada disso. E hoje seria o terceiro dia de cacetada. Então o que se faz? Vamos criar um fato para tomar a mídia e se esquecer disso que estava aqui. E de preferência um fato ligado à própria saúde. Não à toa, além da questão do cartão de vacinação, hoje ressuscitaram as múmias paralíticas da CPI da Covid, que foram até o PGR, o Gonê, para pedir o desarquivamento daquela denúncia, né? Representação que eles levaram para o PGR, e o PGR arquivou a respeito da CPI da Covid. Então vejam só como não é nada aleatório, é tudo coordenado. E como esse ato depende única e exclusivamente de um pau-mandado da Polícia Federal, porque é nisso que se tornaram os policiais e os delegados da Polícia Federal. Eles se tornaram verdadeiros cachorrinhos de estimação do governo federal e dos seus agentes. Então eles viraram pau-mandado. O superintendente recebe a ordem e fala: ô delegado, indicia aí e joga na imprensa, que assim a gente coloca e tudo vai se falar hoje o dia inteiro de Bolsonaro. Então a gente desvia o assunto, some com a Anísia para ver se baixa a temperatura, esquece da dengue, esquece da situação dos hospitais, para hoje o dia inteiro a gente ter um refresco e conseguir respirar para tentar pensar. Porque eles não têm efetivamente o que fazer. Dito isso, ou seja, vocês já sabem o que é um indiciamento, vocês já sabem como é que a mídia está agindo e como é que o sistema está agindo. Eu vou pegar aqui para vocês entenderem, né? O Fábio Van Garten já se pronunciou, o pessoal no grupo aqui do Família Jacaré já comentou sobre isso. Fábio Van Garten falando que isso daí é muito triste, um ato que deveria ser formal, né, sendo utilizado para a relação midiática, no que ele foi perfeito e vai de encontro com aquilo que a gente veio falando. Mas eu quero trazer aqui uma reportagem que está no Buhol, né? Uma reportagem que está no Buhol, muito interessante a esse respeito. Deixa eu pegar aqui, eu tinha separado, né? Deixa eu só colocar aqui, peraí. Deixa eu colocar no Buhol aqui para vocês. É melhor entrar direto no site do Buhol, que aí fica mais fácil. Olha só isso daqui. Fraude em cartão de Bolsonaro pode ter elo com tentativa de golpe, diz Polícia Federal, porque eles precisam alinhavar. Então qual que é a ideia? Não, foi feita a fraude para tentativa de golpe. Qual que é a tentativa? Precisa de um Estado violento. Então a única coisa que eles conseguem sincronizar é a violência do dia 8, que não tem nexo, mas a gente vai colocar aqui para vocês que é essa tentativa desesperada. E olha só, o Buhol, a quantidade de notícias. Fraude em cartão de Bolsonaro pode ter algo com tentativa de golpe. Mauro Cid disse à Polícia Federal que ordem para a falsificação dos cartões partiu do ex-presidente. Polícia Federal indicia Bolsonaro, Cid e mais 15 por fraude em cartão de vacinas. Advogado de Bolsonaro diz que indiciamento é midiático e parcial, no que ele tem razão e eu estou provando isso para vocês. Veja o envolvimento de cada indiciado na fraude das vacinas, segundo a Polícia Federal. E é essa reportagem que eu vou ler para vocês. Mas aqui embaixo vem Sakamoto, fraude em vacina ajudou o Bolsonaro a criar álibi para atos golpistas de 8 de janeiro. Continência militar não é as pessoas, diz ex-comandante da FAB, Aciro Nogueira. Tudo isso, e aí vem aqui, Bolsonaro e Cid indiciados, Datafolha, caso da Cunha. E eles estão aqui se espremendo e se debatendo. São exatamente 11 horas e 6 minutos, 7 minutos da manhã. E eles só falaram disso a manhã inteira de terça-feira. Mas calma lá, vamos diretamente ao assunto para que vocês entendam. Aqui a reportagem é de Aguirre Talento. Ele deve estar tão lento, coitadinho, que
Tá difícil. O relatório final da Polícia Federal sobre as fraudes nos certificados de vacinas indicou que o ex-presidente Bolsonaro e outras 16 pessoas por crimes como inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa. A Polícia Federal concluiu que Bolsonaro e seus auxiliares inseriram no sistema de vacinas do governo federal informações falsas sobre o uso da vacina contra a Covid-19 com o objetivo de confeccionar um certificado de vacina falso. Dentro das investigações em andamento da Polícia Federal, é o primeiro caso no qual Jair Bolsonaro foi indiciado, e precisavam desse indiciamento. A Polícia Federal imputou a ele os crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações por causa do registro dos sistemas públicos de que ele e sua filha mais nova haviam sido vacinados, o que não era verdade. E aqui vem toda a parafernália, mas eles separam aqui. Veja a lista dos indiciados e dos crimes pelos quais eles foram indiciados. Crime de inserção de dados falsos em sistema de informação. Jair Messias Bolsonaro, Mauro Cid, não sei o que, vem aquele monte de gente. Crime de falsidade ideológica de documento público. Não está o Bolsonaro. Não está o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não está no crime de falsidade ideológica? A falsidade ideológica é diferente da falsidade documental. Falsidade documental é onde você insere um dado falso num determinado documento. A falsidade ideológica é quando você quer se passar por algo que você não é. No caso, um vacinado. Por que ele não foi indiciado por falsidade ideológica, se toda a criação da narrativa da história era para que ele e sua filha fossem beneficiados com o cartão de vacina? Por que é só em falsidade documental? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Associação criminosa, Jair Messias Bolsonaro e mais um monte de gente. Uso de documento falso. E aí é que está o X da questão. Marcos Guilherme, Sérgio Cordeiro, Mauro Cid e Gabriela Cid. Mas também não está Bolsonaro. Bolsonaro está em associação criminosa e inserir no sistema dados falsos. Olha que incrível, imagina o Bolsonaro com o sistema, como se ele tivesse acesso ao sistema, inserindo os dados. Tá ok? Hoje eu vou falar que eu fui vacinado, mesmo eu falando para todo mundo que não fui, tá ok? Então imagina a cena, o Bolsonaro na frente de um computador, né? E ele pensando assim, um abraço Lígia aí da Noruega, ele pensando assim, hoje eu vou colocar aqui meus dados, tá ok? Meu e da minha filha Laurinha. E colocando os dados no sistema. Que coisa linda. Porque é isso que a Polícia Federal está dizendo que Bolsonaro fez. Que ele inseriu esses dados no sistema. Portanto, ele se associou de forma criminosa a outras pessoas para todos eles inserirem os dados no sistema e fizeram isso com base numa delação de Mauro Cid, né? Segundo aqui, eu vi já trechos, porque a Daniela Lima estava mostrando, e pela primeira vez aparece realmente Mauro Cid querendo colocar o Bolsonaro numa cena de um crime, dizendo que foi ordens, que ele tinha cumprido ordens. Tá certo? Primeiro, qual que é o objetivo de colocar os dados como vacinado e falar que não foi vacinado para a população? Não bate. Segundo, para você colocar esses dados é para você usar. Por que Bolsonaro não foi indiciado nem por falsidade ideológica, por ter se passado por algo que não é, e nem pelo uso do documento falso? Porque eles não têm prova do uso do tal cartão de vacina. Ele, Bolsonaro e sua filha não precisavam do cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos. E aí não fecha a teia. Eles não conseguem fechar. Entenderam? Não dá para contornar essa situação. Então, como eles não têm nenhuma prova e nem nunca vão ter do uso, o que seria o uso? Bolsonaro pegou o cartão de vacina e apresentou na alfândega, na entrada nos Estados Unidos.
Bolsonaro pegou esse cartão de vacina e apresentou em algum lugar dos Estados Unidos para entrar para comer num restaurante. Porque uma coisa teria que estar ligada à outra. A utilização do cartão de vacina não está. Ele não foi indiciado. E também não foi indiciado por falsidade ideológica. Portanto, não existe nesse indiciamento da Polícia Federal esses dois quesitos. Por que não existe? Mas como é que ele pode se associar única e exclusivamente para inserir a informação falsa no sistema, que jogaria contra toda a narrativa dele, porque Bolsonaro sempre disse que não iria se vacinar. E ficou comprovado que ele não se vacinou. E ele, quando apareceram os dados de que ele tinha cometido esse crime, também não apareceu nada em relação a ele. Ah, mas qual seria o objetivo do Mauro Cid fazer a falsificação? Talvez porque imaginasse que Bolsonaro necessitasse desse documento para entrar nos Estados Unidos? Poderia ser. E ele, querendo mostrar serviço para o seu chefe, fez algo do qual ele já tinha conhecimento, porque é isso que a Polícia Federal narra. Que Bolsonaro, que essas seriam as palavras do Mauro Cid, que Bolsonaro teria chamado, porque como ele já sabia, porque ele já tinha feito para ele e para a mulher, então Bolsonaro precisaria do cartão de vacina. É a palavra do Cid contra a do Bolsonaro ou de qualquer outro. Não existe uma ordem explícita, não existe um documento, não existe um ofício, não existe uma assinatura, não existe um registro de entrega, não existe um registro de utilização do documento. Não tem nada. Nada. Mas aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Uma pergunta interessantíssima. Super interessante. Não tem absolutamente nada de dados. A mídia lança isso hoje na questão. Por que que a mídia abandonou a narrativa dos depoimentos dos generais? Alguém sabe me explicar? Por que que a mídia abandonou a narrativa dos generais? E eu falei para vocês que o vídeo hoje de amanhã cedo ia falar dos generais. E vou mostrar isso daqui a pouco para vocês.